Olá pessoal, hoje o assunto é regra de 3 simples, um assunto fácil e que cai bastante em concursos. Vejamos os exemplos. Primeiro exemplo, um aparelho consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares serão irrigados em 2 horas de trabalho por esse aparelho? Ok, então o que é que temos que fazer aqui nessa questão? Primeira coisa é identificar as grandezas. E uma grandeza é tudo aquilo que se pode contar, pesar, medir, enfim. Então nesse caso aqui, nessa questão, quais são as grandezas? Então as grandezas são hectares, e tempo. Então a questão diz o seguinte, que um aparelho ele consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Então hectares aqui é uma unidade de medida de área. Então o aparelho consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Aí ele pergunta o seguinte, ó, em 2 horas, esse aparelho vai conseguir irrigar quantos hectares? Então a pergunta aqui está, quantos hectares? Então nós vamos substituir aqui essa interrogação por x. Então aqui eu armei a regra de 3. Agora veja bem, eu não posso trabalhar com grandezas, aqui com a grandeza, com unidades diferentes. Aqui está, esse 40 está em minutos e aqui está em hora. Então eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Ou transformo tudo em hora ou tudo em minutos. Então no caso aqui eu vou transformar horas em minutos. Então você sabe que transformar hora em minutos é só multiplicar por 60. Porque se uma hora tem 60 minutos, então 2 horas eu vou colocar aqui 120 minutos. Então na hora de armar a minha proporção, eu não vou trabalhar com essas duas horas aqui, e sim com 120 minutos. Ok? Então feito isso, agora eu preciso verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que é que significa isso? Então vamos ver aqui, para a gente fazer uma ilustraçãozinha aqui para a gente entender rapidinho. Então se eu tenho uma área aqui, essa área aqui eu vou conseguir irrigar, vou gastar um certo tempo. Se eu aumentar essa área, então logicamente esse tempo também ele vai aumentar. Eu vou precisar de um tempo maior se eu aumentei a área. Então nesse caso aqui, a grandeza tempo e hectares, ó, hectares e tempo, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Se eu aumentar a área, o tempo também aumenta. Então, se as grandezas aqui são diretamente proporcionais, e no caso aqui o tempo aumentou de 40 para 120, vou colocar uma setinha aqui para cima, indicando que o tempo aumentou. Se eu sei que as grandezas são diretamente proporcionais, então eu sei que também nos meus hectares aqui vai ter que aumentar. Então, antes de resolver, eu já sei que esse valor de x aqui vai ter que ser maior do que esse 2. Vai ter que ser um valor maior que 2. Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Aumentando uma, vai aumentar a outra. Então, primeiro já identifiquei as grandezas, observei se estão na mesma unidade, verifiquei se são diretamente ou inversamente proporcionais. No caso aqui, são grandezas diretamente proporcionais. E agora eu vou aqui armar a minha proporção, do jeito que está aqui, ó. 2 está para x, assim como 40 está para 120. Então aqui eu tenho a igualdade entre duas razões, então logo eu tenho aí uma proporção. Então resolver a proporção, eu aplico a propriedade fundamental, produto dos meios, produto dos extremos. Então multiplicando aqui vai ficar 40 vezes x
40x é igual a 120 vezes 2, 240. Uma equação do primeiro grau, simples aqui. O que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 240 dividido por 40. Aqui no caso eu posso, antes de efetuar a divisão, eu posso fazer uma simplificação. Eu posso aqui cortar esse zero com esse. Cortar esse zero significa que eu estou dividindo numerador e denominador por 10. Então veja bem, a gente aqui sempre faz na prática, a gente corta os zeros, mas aqui eu não posso mutilar o número, eu não estou mutilando o número. Eu estou dividindo, quando eu corto um zero de cima com um de baixo, eu estou dividindo em cima e baixo por 10. Se eu corto dois zeros em cima com dois zeros de baixo, eu estou dividindo em cima e baixo por 100. Se eu corto 3 zeros, por 1000 e assim sucessivamente. Então aqui, na verdade, eu não estou mutilando o número. Eu estou fazendo uma simplificação de forma prática. Então, cortei esse zero, ficou 24 dividido por 4. Então aqui eu tenho x igual a 6. 6 o quê? Hectares ou 6 minutos? No caso, 6 hectares, porque o x está do lado da grandeza aqui, hectares. Ok? Então, nesse caso aqui, a resposta é 6 hectares. Ok? Muito fácil. Agora, eu quero te dar uma dica. Aproveitar aqui esse exemplo e vou resolver essa mesma proporção aqui de outra maneira, porque você sabe que em concursos e nas provas o tempo é precioso. O tempo vale ouro. Então, eu vou te dar uma dica aqui que pode lhe ajudar a economizar tempo para resolver proporções, ou regra de 3, né, no caso aqui. Então, eu coloquei aqui a mesma proporção e eu quero chamar atenção para a questão das simplificações. Então, eu posso aqui, nessa proporção, simplificar aqui esse zero, cortar esses dois zeros, posso simplificar assim, então, na proporção. Da mesma forma, do outro lado, eu posso simplificar esse com esse. Mas também eu posso simplificar esse termo com esse e esse com esse, se for possível. Então, na proporção, eu posso simplificar dessa forma, assim também, desse jeito, esses dois, e também assim. Só não posso simplificar em diagonal, porque em diagonal eu vou multiplicar e não simplificar. Então, no caso aqui, ó, eu posso simplificar esse 40 antes de resolver com esse 120. Então, eu posso dividir por 40 em cima e embaixo, numerador e denominador. 40 por 40 dá 1. E 120 por 40 dá 3. Ok? Então, na hora de resolver a proporção, x vezes 1, x, 3 vezes 2, 6. 6 hectares. Aí você pode pensar assim, ah, mas para que fazer isso? Se aqui é tão simples, foi um cálculo tão simples. Nesse caso, mas às vezes aparecem em proporções valores altos, aqui ó, valores altos. Então você vai multiplicar um valor alto por outro, ele vai crescer mais ainda. Depois você vai ter que fazer uma conta de dividir, também por um valor alto. Isso vai levar tempo e a probabilidade de você errar também aumenta. Então, quando os valores forem altos, você pode fazer as simplificações antes de fazer as operações de multiplicação aqui. Então vai uma dica aí, porque vai ser muito útil na questão tempo, ok? Então vejamos agora o segundo exemplo. Segundo exemplo. Para pintar uma casa, 2 pintores estimaram que terminariam em 9 dias. Em quantos dias 3 pintores, trabalhando no mesmo ritmo e a mesma quantidade de horas por dia, terminariam o serviço? Ok, então nesse exemplo aqui agora, como eu falei no exemplo anterior, o primeiro passo é identificar as grandezas. Nesse exemplo agora as grandezas são pintores e dias. E a questão diz o seguinte, que 2 pintores
eles estiam fazer um serviço em 9 dias. Né? Então, no caso, 3 pintores vai fazer esse serviço em quantos dias? Então, observe o seguinte, que se para realizar uma tarefa, um serviço, se 2 pintores fazem em 9 dias, então se eu aumentei a quantidade de pintores, obviamente a quantidade de dias vai diminuir. Porque se eu tenho mais pessoas trabalhando para fazer o mesmo serviço, é claro que esse serviço vai ser feito mais rápido. Então, se a quantidade de pintores aqui aumentou de 2 para 3, então eu sei que a quantidade de dias vai ter que diminuir. Então, antes de resolver a proporção aqui, eu sei que o valor de x vai ter que ser menor que 9. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Se eu aumentei a quantidade de trabalhadores, é claro que a obra vai ser feita mais rápido. Então, no caso aqui, na hora de armar a proporção, eu vou colocar aqui 2 está para 3, assim como aqui eu vou ter que inverter. O x sobe e o 9 desce, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então o x sobe e o 9 desce. Ok? Agora lembre aí do exemplo anterior, aquela dica que eu dei para vocês sobre a questão da simplificação. Então no caso aqui eu posso simplificar esse 3 aqui, ó, e esse 9. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. E agora eu multiplico aqui cruzado, né? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Propriedade fundamental das proporções. Então x vezes 1, x. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6 dias. Porque o x aqui, ó, está do lado da grandeza dias. Ok? Então 6 dias. Então veja que é muito simples resolver regra de 3 simples. Como o nome já está dizendo, é muito simples. Então, se você gostou, clica aí no gostei, ó, aí no gostei, e se inscreve no canal. O próximo vídeo vai ser sobre regra de 3 composta, ok? Te aguardo lá, um abraço, tchau!